Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, um podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Comemorado no dia 30 de maio em todo o Brasil, o Dia do Geólogo homenageia profissionais do campo da geologia com capacitação para trabalhar em várias áreas, como a paleontologia, petrologia, pesquisa mineral, geologia de petróleo, hidrogeologia, geotécnica, geoquímica, geofísica, geologia marinha e geologia ambiental. No exercício de suas atividades, os geólogos revelam segredos da natureza, procuram e facilitam a utilização dos recursos naturais em benefício da humanidade, agindo com responsabilidade e respeito pelo meio ambiente. A homenagem ao profissional de geologia se deu após a aprovação do projeto de lei número 2028/60, em 30 de maio de 1962, transformada em lei ordinária 4076/1962, que regulamenta a profissão de geólogo. Para homenagear e falar sobre os desafios da profissão do geólogo, convidamos Carolina Blois, geóloga, analista ambiental na Arcades. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Carolina. Obrigada a vocês do Pode Minerar e agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar da minha experiência aí como geóloga no mercado e agradecer também a todos que estão envolvidos no projeto. A gente convidou também Letícia Vong, geóloga de exploração na Lundin Mining. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Maria Amélia e Bran. É um prazer estar aqui para conversar com vocês hoje, falar um pouquinho da geologia. Também participa aqui com a gente Antônio Carlos Bertacchini, sócio fundador da MDGIL, Hidrogeologia e Meio Ambiente. Antônio Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Vamos falar um pouquinho da experiência aí. São bastantes anos, né, na profissão. Hoje eu estou já um pouco mais afastado, mas vamos lá então. Já que você falou que você vai começar falando da sua experiência e tudo mais, fala um pouquinho para a gente, né? O tempo que você tem de carreira, como é que é a sua experiência como geólogo? Conta um pouquinho para a gente a sua história. Em primeiro lugar, seria bom a gente lembrar a história dos cursos de geologia no Brasil. Eles começaram com 6 escolas, basicamente. O Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, a USP, onde me formei, o Rio de Janeiro, Ouro Preto, que já tinha uma tradição até maior, mas na área de engenharia de minas, mas que abrangia a geologia também. E o pessoal do Recife. Isso veio num contexto do governo JK, do ministro dele, Celso Furtado. No meu caso, na minha profissão, na minha área profissional, quer dizer, hidrogeologia, ele põe as bases da hidrogeologia nacional. A minha escola de hidrogeologia foi a Sudene, do Celso Furtado. O Celso Furtado que começou com essa história dentro daquele escopo do governo JK, do plano de metas, aquela história toda. Eu entrei na USP em 72, me formei em 75 e, desde então, sempre trabalhei com água subterrânea. Primeiro eu trabalhei no Departamento de Águas e Energia Elétrica do governo do Estado de São Paulo, depois vim para a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, né? Virei mineiro, né, em 82, e em 87 tive o prazer de ir para trabalhar na MBR. Em 1990 eu fundei a MDGEL para poder atender a demanda que tinha na minha área, que era hidrogeologia e mineração, mas era uma área nova. Eu sou o segundo hidrogeólogo brasileiro a trabalhar com água subterrânea na mineração. Trabalhar assim, vamos dizer assim, direto, fichado, vamos dizer, como se diz na gíria popular, né? E depois, em 90, eu fundei a MDGEL, fiquei um pouco ainda na MBR, e depois, a partir de 97, fiquei só com a MDGEL. Com a pandemia, eu passei a direção da empresa do meu filho, que também é geólogo, Daniel Bertacchini, meu sobrinho, Maurício Bertacchini, que também é geólogo, né, a parte técnica, né? E sou um consultor interno, né? Tenho muitas histórias aí, gostaria de contar. Bacana demais. Vamos ouvir, então, a experiência
da Carolina. Então, pessoal, eu sou geóloga formada em Brasília, né, no ano de 2016. Diferente aí do Antônio, eu tenho menos experiência que ele, com certeza, mas uma experiência interessante, né? Eu passei pela exploração de mina, trabalhei na Equinox Gold, atualmente Equinox Gold, no Maranhão, com exploração de ouro, né? Realizava mapeamentos, descrição de testemunhos, a vida de quem trabalha com exploração é ali, sempre no galpão, né, recebendo vários testemunhos, escrevendo a parte de geologia, da estrutural. Então, a gente teve aí prospecto de mais de 12 mil metros de sondagem para descrever. Também trabalhei com geologia de mina, né, no norte, numa empresa de estanho Nióbio Tântalo. Fiquei na parte de controle de qualidade QAQC, coordenando essa equipe. Tive a oportunidade por essa empresa de ir ao Peru, junto com os outros líderes, né, de QAQC da América Latina. Foi uma experiência bem interessante. A gente foi para uma mina no sul do Peru, uma mina de ouro lá em Pucamarca, e teve até um episódio interessante que eu acabei desmaiando lá. Nunca tinha ido para um cenário assim de altitude, né? E a gente foi visitar lá o laboratório da SGS. Foi uma experiência muito interessante em termos de aprendizado, mas também de experiência pessoal, assim, né? E atualmente eu trabalho na Arcades como analista ambiental. Eu atuo na parte de remediação resiliente e sustentável. E também já trabalhei, tive experiência de trabalhar na parte de campo e de escritório de gerenciamento de áreas contaminadas, que com certeza o pessoal da MDGEL conhece bastante aí esse cenário. Então vamos ouvir agora um pouquinho da experiência da Letícia. Bom, gente, acho que eu sou a mais novinha aqui. Vai ser muito legal poder aprender com essas outras experiências e com algumas pessoas que estão um pouco mais tempo na geologia. Eu me formei em geologia em 2019 pela Unesp em Rio Claro, e desde então, há em torno de 3 anos, eu trabalho como geóloga de exploração pela Landin Mine, na mina de Chapada, que fica localizada ali na porção norte de Goiás. Então, a minha primeira experiência profissional com geologia, mesmo no mercado de trabalho, ela foi e continua sendo na área de mineração, com exploração mineral. Então, durante esse período, eu tenho desenvolvido as atividades que até a Carolina mencionou, como descrição de testemunhos de sondagem, então, muita interpretação de dados geológicos, de forma a permitir uma programação de sondagem bem assertiva, né? E também outros trabalhos associados com essa área de exploração, como modelagem geológica, acompanhamento de todo esse processo de QAQC, levantamentos geofísicos, enfim. Uai, bacana demais. Hoje discute-se muito a automação e a inteligência artificial. Antônio, como é que a tecnologia se aplica ao trabalho da geologia? Desde sempre, né? Logo no começo, a gente começou a usar a informática, né? A gente utilizava muito o Fortran, talvez vocês não conheçam. A gente trabalhava com aqueles cartão Olerite, os cartões perfurados, que você montava o seu programa, passava para a máquina, fazia a leitura, punha para rodar e coisa e tal, né? Hoje em dia, o que é isso? Na minha área, uma coisa muito importante é a modelagem numérica. Ela surge com força mesmo por volta de 1990, mas ainda na década de 80 surgiram os primeiros modelos numéricos para água subterrânea, como o Picton-Kist 2D e outros, né? Hoje em dia, os modelos são todos 3D. Associado à tecnologia, tem todo o trabalho do geólogo, né? E demais profissionais que estão junto com a gente para poder implementar. Eu tive o prazer também de montar junto com outros colegas, outras associações, vamos dizer assim, a primeira linha de pesquisa específica para água subterrânea e mineração. Isso já nos anos 2000, a participação da Associação Brasileira de Água Subterrânea, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a MBR, o IBRAM, né? O IBRAM foi muito importante nessa elaboração e surgiu em cima de um seminário, então eu gosto de contar essa história, né? E Minas foi o primeiro estado a ter uma legislação aplicada à questão do rebaixamento do nível d'água na mineração, bem mais organizada, que é a pesquisa hidrogeológica. Quem não conhece, recomendo que entre no site do IBAMA, procura lá pesquisa hidrogeológica, a outorga para rebaixamento do nível d'água, você vai ver que tem todo um procedimento. Então, a tecnologia esteve sempre junto. Carolina, como é que você analisa essa questão aí da tecnologia aplicada ao trabalho da geologia? A geotecnologia está presente em todas as áreas, né, da geologia, né, sendo de petróleo, sendo de mineração.
sendo também na parte de hidrogeologia, como foi colocado. Na minha experiência mais atual, assim, trabalhando com gerenciamento de áreas contaminadas, a gente tem etapa de remediação, que tem vários sistemas, né, de engenharia programada para fazer essa descontaminação ali do solo de possíveis contaminantes, né? Então, por exemplo, aplicado organoclorado, você tem técnicas como dual phase extraction, né, que é o DPE, o DGR. Então, essas tecnologias, né, aplicadas muito nesse contexto que a gente não vê na graduação, né, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente já começa a entender que as tecnologias estão ali para serem usufruídas. A gente tem o ModFlow também, o FIFlow, que eles ajudam no gerenciamento das áreas contaminadas, para a gente entender o transporte dos contaminantes, fazer modelos matemáticos, e também aplicado na mineração, temos modelos matemáticos preditivos, né? O ChatGPT, né, ele está vindo com tudo para até indicar possíveis prospectos, né, que podem pôr um cenário ali que ele calcula. Então, a gente também tem os sistemas de georreferenciamento. Então, para cada área, a gente vai ter geotecnologia atrelada, e a gente tem que estar sempre buscando se especializar, estudar, para acompanhar o que o mercado tem de mais recente, tem de mais tecnológico aí para a gente, né? Concordo totalmente com o que a Carolina e o Antônio falaram, e eu acho que nos últimos anos a gente tem visto uma evolução tecnológica muito forte na área da geologia, né, em diversos processos, equipamentos, softwares. Então, hoje em dia, você vê muito o uso, a coleta de dados, né, com tablets, computadores, a gente acaba usando menos o papel, né? A própria questão de armazenamento de dados está muito mais robusto hoje em dia. O pessoal também mencionou questão de software, né? Então, hoje em dia é muito fácil você conseguir fazer uma análise tridimensional, né? Visualizar ali os furos, um corpo, as litologias em 3D. Hoje em dia isso se tornou muito fácil, né? Então, no nosso dia a dia, no meu dia a dia mesmo, eu uso muito o Leapfrog e até mesmo softwares 2D com GIS, né? Sobre o que a Carolina mencionou, entrando um pouco nesse lado de inteligência artificial, que vem sido muito falada, né? E na geologia também, a gente anda falando bastante sobre isso, devido a esse enorme acúmulo de dados, né? Então, a gente coleta muito dado, tem muito dado para tudo quanto é canto. E aí, hoje em dia, se fala muito nesses modelos preditivos para gerar insights, né, e identificar novos alvos. Então, acho que a geologia é uma área que ela está sendo bem atualizada na questão da tecnologia também. Entrando um pouco também na parte de mineração, a tecnologia, né, ela também ajuda na parte de segurança no trabalho, né? Então, da experiência que eu tenho em geologia de mina, né, com os amigos lá, engenheiros de minas, tem toda essa questão da automatização, né, input de novas tecnologias nos caminhões fora estrada. Então, isso aí vai te dar uma mineração muito mais sustentável, porque aí você pode fazer a manutenção, né, programada desses caminhões. Então, não só na parte da gente entender quais são os prospectos que a gente pode ir mais assertivamente nele, mas também na operação da mina como um todo, né? Isso daí vai otimizar a operação, vai otimizar os custos, reduzir os custos. Então, tem essa parte também, e também de segurança no trabalho, né? Que aí você vai evitar que acidentes possam vir a acontecer. Carolina, eu fiquei sabendo que seus pais construíram a carreira também por muitos anos na mineração Rio do Norte, a MRN. Teve alguma influência aí na sua escolha? Meus pais moraram mais de 25 anos em Porto Trombetas, né, onde está o projeto da MRN. Eu nasci lá, dentro do projeto, né, então na minha identidade não está nem escrito Porto Trombetas, está escrito Oriximiná, né. Claro que teve uma influência, sim, né. Na verdade, eu ia optar por fazer geografia, e na época que eu estava em Manaus, depois eu me mudei para Manaus, meu professor de geografia falou: não, por que você não faz geologia, né? Então, primeiramente, assim, eu não estava, né, com foco em geologia, mas quando ele me apresentou a grade curricular, e eu fiquei encantada ali com a disciplina de vulcanologia, que inclusive eu fiz como optativa na UNB, e ele falou: olha, você tem uma possibilidade enorme de conseguir trabalho muito, muito fácil, e é o universo que você vive, né? E aí eu fiz geologia, estagiei, inclusive, lá na MRN, né? Por 2 vezes, e iniciei minha carreira na mineração.
É um projeto incrível, né? Tem toda a parte também de sustentabilidade, projetos sociais, e foi uma experiência assim, muito boa de voltar para lá nesses estágios para ver o local que eu nasci com outros olhos, assim, né? Que quando você mora criança, é outra visão que você tem, né? Até mais lúdica, assim, mas é bem legal. Mas além disso, você é DJ também nas horas vagas, né? Sim, sou DJ. Inclusive, eu toquei no Congresso Brasileiro de Geologia durante a pandemia. O pessoal me chamou, foi bem legal, assim. Foi virtual, né? Claro. Eu sou DJ, é uma forma de esvaziar a minha cabeça. Eu acho que é muito importante para os profissionais de qualquer área, e na geologia também, que é uma área muito técnica, muitos dados. A gente quebra muita cabeça ali fazendo relatório e tudo para esvaziar a mente, né? Então, eu discoteco com vinil, assim, eu herdei essa coleção do meu pai, e é algo que eu faço em paralelo, assim, né? Claro, sempre focando na minha carreira, mas é algo que me alimenta muito. A música é muito boa, sabe, para minha vida, assim. Letícia, você tem um perfil diferente aí da Carolina, né? Trabalha diretamente numa empresa de mineração. Como é que é a rotina do geólogo em uma mina de céu aberto? Bom, como a Carolina mesmo até já comentou, dentro da mineração, né, o geólogo ele tem um papel muito amplo, né? Hoje eu trabalho na exploração, mas o geólogo ele também está presente na geologia de mina, na geotecnia, na hidrogeologia, na geometalurgia. Então, mesmo a geologia já é muito ampla e mesmo dentro da mineração de uma área, continua sendo muito amplo também, né? Então, isso é muito interessante. Puxando um pouco para a área da exploração, né, que é onde eu comecei e continuo trabalhando, o nosso principal objetivo é a descoberta de novos depósitos minerais, né? Então, basicamente, os depósitos, eles surgem por alguma razão e compreender como eles foram formados, qual é o controle, qual é o contexto, é o nosso papel de geólogo de exploração, né? E aí, para auxiliar a descoberta de novos depósitos, nós utilizamos diversas técnicas, assim, para conseguir entender o que está na superfície, o que está embaixo da superfície, né? Tentar desvendar ali. E aí descobrir novos alvos, né? Então, mapeamento geológico, amostragens geoquímicas, né? Métodos geofísicos e aí a própria sondagem, né? E aí nós, geólogos, nós acompanhamos, assim, a coleta desses dados e interpretamos esses dados para definir novos potenciais e futuramente modelar, estimá-los, né? Então, o meu dia a dia, ele basicamente envolve essas atividades que eu citei. É muito legal, a exploração é uma área muito dinâmica, né? Então, cada dia é diferente. Cada furo que chega é diferente e requer muita persistência também, porque envolve a geração de novas ideias, testar ideias, né? Mas é muito legal porque sempre trabalhando com dados geológicos, é bem interessante. Pois é, e a gente tem uma outra vertente, né? Porque o Antônio, ele é especialista em hidrogeologia, um ramo das geociências que estuda a água subterrânea e a sua relação com o ambiente geológico. Antônio, explica para a gente como é que é esse campo de trabalho aí. É um campo de trabalho muito prazeroso, né? Eu sempre trabalhei com água subterrânea e ele tem primeiro um viés social, sabe? Eu comecei trabalhando buscando melhorar as condições de abastecimento com água subterrânea. Hoje, boa parte do Brasil é abastecido com água subterrânea, né? Eu tive a oportunidade de estudar os principais aquíferos do estado de São Paulo, né? O cristalino, que é a minha área de mestrado, o Guarani, né, que antigamente a gente chamava de Botucatu, né, que é a formação geológica, o Urubu-Bauru, e depois eu vim para Minas, trabalhei muito no karst, sempre focando em atender as demandas das comunidades, das cidades, né? Mas aproveitando esse viés da área de exploração, eu tenho uma brincadeira que eu gosto de falar o seguinte: se a turma do pé molhado, os hidrogeólogos, tem que andar junto com o pessoal do pé de barro, que seria o pessoal da exploração. Brincadeira, é a turma que coloca a mão na massa, mas importante o seguinte enfoque, né? Especificamente no caso da mineração, né? Os estudos hidrogeológicos devem começar junto com a exploração. Você tem que aproveitar tudo que o pessoal avança. Eu não sei para fazer um mapeamento geológico, né? Mas eu sei usar. Então, tudo que vem da exploração, a gente tem que atuar junto. Por exemplo, com a tendência moderna, carro elétrico, coisa e tal, o pessoal acha muito bonito, mas tem um pequeno problema. Cobre, níquel, zinco, tântalo, o lítio das baterias, a maior parte desses minerais vem de minério sulfetado, né?
que tem um problema seríssimo, né? Seríssimo, que é a questão da drenagem ácida. Meu amigo professor Rubio, lá de Madrid, trabalhou na MRN, para a MRN também. E eu estou dando sequência no trabalho dele agora, ele deve ir para lá dia 12. Então, a expressão dos hidrogeólogos espanhóis que é a seguinte: nem todo o bem mineral lavrado, retirado desde o tempo dos fenícios, na zona pirítica ou piritosa, ibérica, né? Pega lá a Andaluzia, o sul de Portugal, não pagaria a recuperação ambiental do dano deixado pelas antigas explorações devido ao problema de drenagem ácida. Drenagem ácida, para quem não sabe, é quando você tem uma rocha sulfetada, quando entra em contato com água, ar e algumas bactérias, tipo o Tiobacilos oxidans, o sulfeto acaba virando ácido sulfúrico, ele ataca os outros minerais sulfetados ou não e solubiliza metais pesados. É um problema sério. O caso clássico é o Rio Tinto, na Espanha. Ele tem esse nome por conta de ter a cor do vinho, que é o resultado da água hidronante ácida. Então, você tem que começar desde o comecinho. Por exemplo, hoje em dia, quando eu pego um projeto na área de mineração, principalmente de sulfetados, a primeira coisa que eu vou recorrer é a pesquisa. Eu quero saber como é que está a pesquisa de geoquímica de solo, como é que foi feito, o que você tem a mais ou a menos ali. Né? Para quem não é da área, a pesquisa de geoquímica de solo é um dos primeiros passos. Né? E se ele está procurando ouro, ele vai olhar o arsênio. O ouro não vai aparecer na geoquímica de solo, mas o arsênio pode aparecer. Os outros metais sempre aparecem. Então você vê essas anomalias, porque depois que abre uma mina, é um problema sério. Se faz um poço de monitoramento ou se começa a mostrar água subterrânea ou até mesmo água superficial e começa a aparecer metais pesados. Espera aí, isso é pré-existente ou não? Por isso que a gente tem que trabalhar junto. Isso é muito importante, trabalhar junto com a hidrogeologia com a exploração. A gente já falou aqui sobre a questão da tecnologia, né? Como é que ela se aplica ao trabalho da geologia. Mas um tema hoje muito discutido também, e que vai de encontro com o que o Antônio estava falando, é a questão da mineração sustentável. Para você, Carolina, como profissional de geologia contribui para a adoção dessa prática? A mineração sustentável, né, eu acho que ela vai ter várias vertentes, né, tanto na parte da operação da mina, quanto pensando nos projetos de uma forma mais otimizada, né, então, buscar conduzir uma malha, por exemplo, de sondagem que seja mais assertiva, né, então, você entender melhor o seu, não só na parte de exploração, mas, por exemplo, na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, ou até na drenagem ácida de mina, quando você tem esse modelamento, nessa modelagem, na verdade, do seu corpo ali, da sua pluma de contaminação, ou do que você quer identificar como prospecto, você consegue reduzir os custos, né, daquela atividade, você consegue otimizar seu tempo de projeto. Então, eu acho que tudo tem que ser bem avaliado no começo do projeto, por isso que a exploração é muito importante, né, para a geologia da mina operar de uma forma mais sustentável, assim como o modelo conceitual de uma área com contaminante, com organoclorado, com presença de outros tipos de compostos. O modelo conceitual é muito importante para você conseguir fazer uma remediação, por exemplo, mais assertiva, uma remediação, como a gente fala, né, uma remediação mais inteligente. Então, essas tecnologias, né, como o Antônio falou, como o ModFlow, como o próprio Leapfrog, que também é aplicado para a parte de gerenciamento de áreas contaminadas. O Leapfrog, para quem não entende, é um software, né, visual, que ele vai fazer essa modelagem tanto do minério, mas também ele pode ser usado para avaliar uma pluma de contaminação. A mineração sustentável tem esse foco, mas a gente também tem outros vertentes aí na geologia, né, que todo mundo que vá trabalhar com geologia, que trabalha com geologia, está pensando em sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela governa não só do ISD, essa parte de governança social, mas também dos custos do processo, né? De como você pode fazer um projeto ser mais rápido, com custo mais otimizado, e é isso. Acho que se alguém quiser complementar também. A gente sabe que a mineração, ela é uma atividade que ela vai gerar um impacto, e acho que cabe a nós, como geólogos, que estamos trabalhando nesse mundo, auxiliar no desenvolvimento e pensar em ideias que minimizem ou até evitem, né, esse impacto. Então, acho que a gente tem que garantir, assim, que, em primeiro lugar, que todas as leis e licenciamentos e legislações sejam cumpridas, né, tipo, durante o nosso processo de exploração. E algumas ideias, né, por exemplo, para o geólogo, pensar em uma mineração sustentável seria
estudar com outras equipes, por exemplo, alternativas para a destinação dos rejeitos, visto que o geólogo ele tem um conhecimento ali da composição das rochas que passam pelo processo de beneficiamento, né? Até vou comentar nesse ponto um projeto que foi desenvolvido aqui pelo pessoal da mina de Chapada, em que eles estudaram, né, esse rejeito e eles puderam desenvolver um remineralizador de solo a partir do rejeito aqui da mina de Chapada, né, para ser usado em plantações aqui na região. Então, acho que essa é um papel muito importante no geólogo na mineração sustentável. E, Antônio, como é que você analisa essa questão aí? Qual que é a contribuição do geólogo, né, na adoção de práticas sustentáveis? No meu caso específico, né, a sustentabilidade está focada muito, né, nos recursos hídricos, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. A experiência que a gente adquiriu iniciando o rebaixamento do quadrilátero ferrífero, das grandes minas de ferro, mostrou que você consegue, inclusive, aumentar a disponibilidade hídrica, se você souber fazer, né? Uma coisa que eu costumo falar muito também é o seguinte: águas subterrâneas são duas reservas. Uma reserva renovável, que é aquela que sustenta os rios durante a estação seca, né? E a reserva geológica, é aquela que está mais quietinha ali, que ela não tem saída de água. Muito embora ela saia, mas sob condições hidráulicas, ou seja, percola e aflora, mas ela fica meio quieta, a quantidade se mantém constante. Quando você vem e começa a bombear ela, seja no rebaixamento na mina, ou seja mesmo numa captação de água subterrânea para abastecimento público, você saca a água da reserva geológica, consequentemente, você aumenta a reserva renovável. E o nosso papel é saber até onde isso é sustentável, né? Essa é a grande tendência. O trabalho da mineração a quadrilátero está permitindo, caso específico, numa estrutura geológica sem inclinar moeda, projetar um sistema de abastecimento com água subterrânea para quase uma cidade, né? E o projeto em várias fases, né? Pode chegar para a da CESUL, Centralidade Sul, que eu vou dia 10 agora levar meus alunos da pós Lato Sensu da PUC, em engenharia hidrogeológica, vou levar eles a visitarem. Vai ser feita uma grande pesquisa hidrogeológica. Você vai acompanhando o bombeamento, você vai vendo a evolução dos níveis da água, você vai vendo a recuperação desses níveis durante a estação chuvosa, né? Até o ponto que você veja aqui, aqui estão no limite, aqui nós vamos trabalhar na estação seca com água subterrânea, na estação chuvosa com água superficial, eliminando a construção de barragem, né? O aquífero, né? Eu aprendi isso na Espanha, né? El manancial subterrâneo, é uma grande barragem, um grande reservatório subterrâneo. E a gente tem que aprender a operar eles como tal, né? Isso eu acho fundamental. É isso que nos dá sustentabilidade. E, por outro lado, a questão da sustentabilidade abarca no planejamento, principalmente de evitar danos ambientais como esse que eu citei da drenagem ácida na região da Andaluzia e sul de Portugal. Você tem que planejar, você tem que evitar o máximo. E hoje tem ferramentas fantásticas para isso, fantásticas, né? Tem o pessoal que fica especializado em fazer a predição de drenagem ácida. E eu gosto de trabalhar mais na organização da coisa, ou seja, de saber antes, né, pegando a partir da pesquisa, até você chegar no ponto em que entra a operação e você vai acompanhando, ver se está tendo algum problema, se estão lançando material onde não devia ser lançado, se não estão obedecendo, inclusive, ao que foi a predição do pessoal da geoquímica, né, da hidrogeoquímica. Você tem que dar sustentabilidade, porque minerar a gente precisa, né? E não vai ter carro elétrico sem mineração. Verdade. O IBRAM, ele tem trabalhado junto às mineradoras pela inclusão e diversidade no setor mineral. Letícia, fazendo um recorte na geologia, como é que você observa essa diversidade e a oportunidade de trabalho neste mercado? A área da geologia, há muitas décadas atrás, né, ela era dominantemente masculina, né, mas acho que hoje em dia a gente vê que isso vem mudando muito, né. Eu estou há um
pouco tempo nessa área de mineração, mas eu já vejo nesses 3 anos a maior presença de mulheres, né, no próprio mercado de trabalho e até nos cursos de geologia, né? Então, onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem um time de geólogos igualitário, né? Praticamente o mesmo número de mulheres e homens, né? Então, é muito importante citar esse trabalho de incentivo lá que as primeiras mulheres geólogas, direto ou indiretamente, elas realizaram e puderam inspirar, né, as outras gerações de geólogas mulheres, assim como a minha, né? Então, acho que é muito importante esse trabalho que o próprio IBRAM vem fazendo de inclusão e diversidade, que deve ser bem contínuo, né? Ainda tem muita coisa que a gente precisa trabalhar também. Então, não só a introdução da mulher no mercado, mas também a sua permanência e garantir que as mulheres também consigam ocupar cargos de liderança e criar todo esse ambiente, né, inclusivo. Eu falei aqui um pouco mais dessa presença da mulher na geologia, mas acho que esse trabalho também serve para garantir a inclusão de outros grupos, né? Então, outras minorias, gêneros, classes sociais, etnias, porque a gente, como geólogo, também tem esse papel importante em garantir esse ambiente diverso. E o ambiente diverso, ele é muito mais criativo, muito mais colaborativo, produtivo, né? Então, acho que esse trabalho é bem interessante. Eu concordo com o que a Letícia falou, apesar de achar que a gente ainda está com um pouco passos lentos, assim, né? A gente está caminhando, mas que precisa de mais ações afirmativas, apesar que tem grupos, né? Como o Woman in Mining, a gente tem grupos também da esfera de universidade, de organizações como a ABMGEL, a qual eu faço parte, né, que é a Associação de Mulheres das Geociências. Então, nós como grupo, nós temos esse papel, assim, de entender quais são as ações que a gente precisa ter, tanto dentro da universidade, mas quanto de empresas privadas e públicas. É um trabalho que o nosso grupo vem fazendo, assim, ativamente. E dentro da empresa que eu trabalho, dentro da Arcades, eu faço parte do grupo global de mulheres de cor, né? Então, como a Letícia falou, a gente tem que ter um recorte também das minorias, e a mulher preta, né? Ela é a base da pirâmide, a mulher indígena, a mulher de cor, e também de outras minorias, como o público LGBTQIA+. A própria Vale tem um programa de aceleração de carreiras, que teve a primeira turma agora, um programa muito bacana. E tem outro grupo também, o Grupo de Mulheres do Brasil, que também tem esse grupo de aceleração de carreiras para mulheres negras, né? Que a da Vale também é para mulheres negras. Então, eu acho que está, sim, sendo feitas ações, né, afirmativas com o passar dos anos. E eu acho que um trabalho sempre importante que a gente tem que fazer é, quando a gente está dentro de uma empresa, olhar ao redor e entender quem são as mulheres que estão aqui, onde elas estão, em que cargo elas estão, né, outros grupos minoritários como LGBTQIA+, deficientes, e eu acho que também tem que vir muito de cima para baixo, né, da parte da liderança, da parte da pessoa que é a dona da empresa, querer incluir isso dentro da empresa como uma prática, né, não só para atender um slogan ali para sua empresa, mas como uma ação permanente de construção de ideias, né, porque como a Letícia falou, um espaço mais diverso gera novas ideias, né, você tem outras formas de pensar. Então, por exemplo, a forma como eu penso é diferente como o Antônio pensa e como outra pessoa de outro gênero, de outra orientação sexual ou, né, outra forma pensa. Então, gera um ambiente muito mais criativo, né. A minha turma, que entrou em 72 da USP, eram turmas de 50 alunos, foi a turma que com o maior número de mulheres, né? 7 mulheres no total. A turma anterior tinha uma só. Hoje em dia eu percebo que tem muito mais, mas muito mais geólogas do que antes, né? Agora, a questão racial está complicada aí no UODP. Tem que melhorar muito, muito mesmo. Né? Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem se interessa pela profissão. Então, eu vou começar pela Letícia. Bom, um recado, não sei, é difícil, né, porque a geologia é uma área muito ampla, mas, assim, é uma área muito diversa. Para você que é curioso, assim, processo de formação, é muito legal passar a entender como tudo aconteceu, como a Terra se formou, né, então como tudo se desenvolveu. Então, com certeza é uma área muito, muito interessante para quem está interessado nisso. Carolina? Bom, eu
concordo totalmente com a Letícia. Geologia, para mim, foram 5 anos somados os 2, né? Que eu comecei na Universidade do Amazonas e transferi depois para Brasília. Mas foram 7 anos, assim, de muita experiência bacana de laboratório, de descrição de lâminas, de rocha. A gente também tem matérias como geologia ambiental, vulcanologia. Então, assim, além das disciplinas, né, que são base, né, petrologia ígnea, metamórfica, sedimentar, para entender os 3 tipos de rocha aí que temos, né, também tem outras matérias muito interessantes, né, como o Antônio falou aqui, geoquímica, né, então são matérias que, para quem realmente gosta desse universo dos processos naturais da Terra, é um prato cheio. E também, falando assim do curso em si, né, dessa experiência geológica, do que é ser um geólogo, é uma família, né, a gente sabe, todo mundo que está aqui conhece, vai para o congresso, vai para encontros técnicos, a gente acaba fazendo muitos amigos, então vira uma grande família, assim, né, isso a gente é diferenciado, sabe, então o que eu vejo da geologia, que é um curso alegre, é um curso criativo, é um curso para quem é muito curioso, e também para quem gosta de viajar, né, porque eu já viajei, assim, pela geologia para vários lugares do Brasil, né, fiz trabalho final em Tocantins, trabalhei no Maranhão, trabalhei no Amazonas, né, dentro de terra indígena, então, assim, é uma possibilidade de você conhecer o Brasil real, sabe, no Brasil do interior, as pessoas reais, a cultura, então isso a geologia, ela me deu além do conhecimento técnico, né, os amigos que a gente faz aí no encontro de geologia, então eu aconselho, assim, a quem tem esse interesse por fazer geologia, procura vídeos, procura gente que talvez seja geólogo, conversa com essa pessoa, porque é um curso bem legal. Bacana. Antônio, qual a sua mensagem? É muito diversa, tem muitas áreas. Você vai da paleontologia, hidrogeologia. Tem tanta área que eu nem saberia dizer. Então, é muito fácil você se encaixar numa delas, eu diria, né? Agora, hoje em dia, está mais fácil, né? Então, uma coisa que me deu mais prazer ao longo desses anos foi ver chegar numa comunidade carente, rural, que não tem água, está buscando água a 13 quilômetros na seca, né? Você chegar lá e conseguir fazer alguma estrutura de captação, seja um poço, então você vai fazer uma barragem subterrânea, você vai ser criativo, você vai dar um jeito para arrumar água para aquele pessoal, né? Então, esse é o prazer que me dá. Então, você entrar numa mina, saber que você conseguiu ajudar a fazer o licenciamento, para poder abrir aquela mina, ter aquele tantão de emprego, e você vai se empenhar também em planejar o descomissionamento daquela mina, né? Porque o trabalho começa junto com a pesquisa mineral, nas primeiras fases da exploração, para você poder ter um diagnóstico correto daquela área. E termina muito depois que termina a mina, né? Então, esse trabalho é prazeroso, né? Obrigada. E se você está interessado em aprender mais sobre geologia e pensa em ingressar no setor mineral, aqui vai um convite. De 12 a 14 de setembro deste ano, o IBRAM realiza em Belo Horizonte o 11º Congresso Brasileiro de Mina a Céu Aberto e Mina Subterrânea, o CBMINA, em parceria com o Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, anote aí, de 12 a 14 de setembro de 2023. A premiação contempla trabalhos técnicos relacionados à mineração com o intuito de oferecer um espaço para intercâmbio de ideias entre estudantes, professores, pesquisadores e profissionais do setor mineral. O evento vai ser na UFMG, em Belo Horizonte, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Interessados em participar do fórum podem fazer a inscrição no site do IBRAM, www.ibram.org.br. Eu vou agradecer a presença da Carolina Blois, geóloga, analista ambiental na Arcades. Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. Eu que agradeço o convite, fica um grande abraço aí a todos que participaram e viva a geologia, viva a ciência da Terra. Muito obrigada também pela Letícia
Vong, geóloga de exploração na Lundin Mining. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Foi muito legal ouvir também as experiências da Carolina e do Antônio. Agregaram muito também, foi muito interessante. E um feliz dia do geólogo a todos os geólogos que compartilham essa profissão fascinante. E é isso, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada também a participação do Antônio Carlos Bertacchini, sócio fundador da MDGeO, Hidrogeologia e Meio Ambiente. Antônio Carlos, muito obrigada também. Eu é quem agradeço a oportunidade, né? É muito bom encontrar com mais gente, pessoal mais novo, né? Mas a gente está à disposição, né? Pode acessar o site da MDGeO. É isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Felicidades para vocês e bom dia do geólogo, tá? E não deixe de tomar essa energia no dia do geólogo, né? Senão não vale. Com certeza. Sim, pode deixar. Eu agradeço a vocês três pela participação. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM. Está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizado pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.